Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres. Eu sou Carlos Camargo. Vou passar para você o endereço do escritório jurídico Dr. Vanderlei de Mello, a rua Dr. Norberto Carlos Ferreira, número 49, no bairro Santa Augusta. E o telefone é o 3721-7552. 3721-7552. Final de ano, início de ano, festas, férias, recepções, casamentos. Quiser abrilhantar, faça contato com a Luciana Mello, tecladista e cantora, 99967-6276, 99967-6276. Para você que quiser fazer um contato direto com o nosso programa, aí, emitindo a sua opinião, dando uma sugestão, faça contato pelo nosso WhatsApp, 98451-3033, 98451-3033. Fim de ano, início de ano, as esperanças se renovam. Todo mundo acha que o que vai vir no próximo ano vai ser melhor do que o ano que se foi. Assim desejamos todos nós. Mas, infelizmente, os problemas não acabam. Surgem novos problemas, dificuldades. Estou falando no âmbito político, jurídico do Brasil. E velhas dificuldades, velhos problemas, defeitos que estavam no ano que se encerra, vão continuar. Então, nós vamos ter aí um 2023, um ano que vai exigir muito do brasileiro. E a começar pelo preço do combustível. A gasolina, tudo indica, pelo que dizem aí as últimas notícias, ela vai novamente subir. Por quê? Porque no governo Bolsonaro foi retirado 2 impostos federais. Um chamado COFINS e outro chamado PIS. Com isso, houve uma redução no preço, na final, lá na bomba, para o contribuinte, o condutor. E os estados, a maioria dos estados, reduziram a alíquota do ICMS do combustível, que girava em torno de 30% até a 33%, dependendo do estado, caiu para 11%, alguns estados 10%, 12%, e isso também fez com que o preço do combustível reduzisse. Nós passamos um período tranquilo. Agora, com o novo governo, o novo ministro da Fazenda é favorável para que se retorne o imposto federal do COFINS e do PIS, porque entende que o governo perdeu muito dinheiro de arrecadação e vai então precisar de muito dinheiro para comandar aí agora o próximo governo com 37 ministérios, uma coisa nunca vista na história. Então, tudo que gera despesa dentro de um governo, da onde que sai o dinheiro? Do imposto do contribuinte, do povo. Então, tudo indica, existem até uma corrente contrária, né, dentro do próprio governo, não faz isso não, vai ficar ruim porque acaba de assumir e já vem agora aumento de imposto, retornar imposto, não é aumento, é retornar o imposto federal no combustível, na gasolina, no diesel, no gás de cozinha. Então fica aquela coisa, então vamos deixar esse dinheiro arrecadar de outra forma e através de outros impostos, criar novos impostos e outras coisas. Ou seja, tem que arrumar um jeito aí de arrumar mais dinheiro para sustentar esse custo Brasil, essa máquina pesada, né? Agora com 37 ministérios. E vamos ver o que é que vai acontecer.
acredito que, voltando à chamada desoneração, é o termo, né, é usado na economia, desoneração aí dos impostos relativo ao combustível. No caso, somente está se falando nos impostos federais, né, que seriam esses dois, COFINS e PIS. Nada implica também que algum estado, como alguns estados do Nordeste, já haviam entrado no Supremo Tribunal Federal e ganham parecer favorável, determinação favorável para não reduzir a alíquota estadual do imposto sobre combustíveis nos estados, principalmente do Nordeste. Aqui em Minas não aconteceu isso não. O governo Zema reduziu a alíquota e ficou tudo muito tranquilo. Tivemos aí uma melhoria no preço para o consumidor. Com isso, muitos estados, então, vão dizer, bom, já que está retornando os impostos, todos estão retornando, vamos retornar nosso também. Vamos subir, deixar do jeito que estava, na faixa de 30. Vai dar um salto o preço do combustível, gasolina, álcool, diesel e gás de cozinha. Com essa volta do imposto federal, de início a gasolina já deve subir 69 centavos por litro, o diesel 24 centavos por litro. Então, melhor quem já puder ir abastecer o carro, encher o tanque, quem tiver condições para economizar aí, porque se isso de fato acontecer, o que gostaríamos que não acontecesse, vai novamente encarecer tudo no Brasil, porque tudo depende de rodovias, de veículos automotores, caminhões, e tudo no Brasil o progresso roda sobre rodas. Então é isso aí que encarece tudo. Bom, encerrando aí o governo Bolsonaro, muitos aí perguntam aí para mim no WhatsApp, um resumo, como é que foi o governo Bolsonaro, o que foi feito, porque muita gente, a imprensa, infelizmente, a grande imprensa brasileira, se preocupou mais em combatê-lo, em criticá-lo, do que propriamente mostrar as coisas boas que foram feitas, e não foram poucas. Então, como nós somos isentos de qualquer paixão política, o que está certo a gente elogia, o que estiver errado a gente critica. Então nós vamos passar para você, nosso prezado telespectador, um resumo do governo Bolsonaro até 2021, porque 2022 nem foi fechado para que eu pudesse aqui fazer nas minhas pesquisas. Então, nós vamos para o primeiro item, que é emprego. Então, o governo Bolsonaro, quando assumiu, o Brasil o governo que saiu, que deixou uma herança maldita para o governo Bolsonaro, de 14 milhões de desempregados. E o que aconteceu? Ele deu uma grande ênfase para a criação de empregos. Então nós tivemos 5,3 milhões de empregos gerados desde julho de 2020, sendo que Bolsonaro assumiu 2018. E somente até 2020, não estou somando aqui 21 e 22. Então com isso diminuiu muito o déficit que ele recebeu. Então, houve um acréscimo de 5,3 milhões. Se nós formos levar isso até o ano final de 2022, isso tem um número maior substancial. Então, nós tivemos milhões e milhões de empregos que veio, então, a melhorar aquela defasagem dos 14 milhões de desempregados que o governo Bolsonaro recebeu.
Então houve uma melhoria substancial. Um saldo positivo de 1,3 milhão de empregos somente em 2022. Saldo positivo de 1,3 milhão de empregos somente em 2022. Quando fala emprego aqui, nós estamos falando emprego de carteira assinada, viu? Menor índice de desemprego desde 2015. Menor índice de desemprego desde 2015. Menos 9,3%. Então, esse foi um dos problemas principais que afligem o Brasil, é o problema do emprego. A pessoa quer trabalhar e não consegue. Ele precisa trabalhar e não acha serviço. Então, com o Bolsonaro, nós tivemos essa melhoria. E um recorde de abertura de empresas, foram 8,1 milhões de empresas abertas em 3 anos. Média de 2,7 milhões por ano. Recorde de abertura de empresas. 8,1 milhões de empresas abertas em 3 anos, hein? Não estou falando nem os 4 do governo Bolsonaro, estou falando 3. Média de 2,7 milhões por ano. Nos governos anteriores, do PT, foram 8 milhões em 14 anos. Média de 0,57 milhões por ano. Ou seja, Bolsonaro em 3 anos fez muito mais do que o governo anterior, os governos anteriores fizeram em 14 anos. E também os programas de preservação de emprego salvaram 10 milhões de empresas da falência. 10 milhões de empresas da falência. E isso nós temos que contar com a pandemia ainda, que foi aquele lockdown, fecha tudo, para tudo, todo mundo mandando, as empresas fechando as portas, mandando funcionário embora. Mesmo assim, nós tivemos esses resultados que eu estou mostrando para você aí. Então, governo eficiente, redução de impostos. Nós estávamos falando aqui agora há pouco de aumento de imposto de combustível, retorno, melhor dizendo, do imposto. Vamos ver a redução de impostos. Tributos federais zerados sobre a gasolina, etanol hidratado e diesel. É o que eu falei no início do programa. Esses tributos zerados, que é o PIS e o COFINS, é que estão dizendo que vão retornar agora com o novo governo. Ou seja, haverá aí um aumento no preço do combustível. Bom, lei para redução obrigatória do ICMS sobre combustíveis, eletricidade, telecomunicações nos estados. Redução do imposto de propriedade industrial, produto industrial, em até 35% para a maioria dos produtos fabricados no Brasil, o IPI. Tudo que se fabrica no país, paga-se imposto de IPI. Então, esse governo reduziu em até 35% a maioria desses impostos. Com isso, para quê? Quando se reduz impostos, agiliza, aumenta o número de quê? De emprego, a melhor oferta de trabalho, de salário. E a redução do IPI para os automóveis é para preservar a competitividade na Zona Franca de Manaus. Então, redução do imposto de produto industrializado para os automóveis também. Então, nós tivemos redução de impostos substanciais necessárias para o crescimento do Brasil. Então, isso aí, graças ao grande ministro da Economia que nós tivemos, da Fazenda, Paulo Guedes, professor catedrático Paulo Guedes. Vamos para uma saúde agora. Antes da pandemia. Saúde. Criação da Secretaria de Atenção Primária à Saúde e do Departamento de Saúde da Família. Programa Médicos pelo Brasil. Informatização dos serviços de saúde com o Conect SUS. Isso até nós hoje, através do celular, temos essa informatização do Conect SUS através do nosso celular. 333 milhões para a contratação de profissionais de saúde. Olha o que valor, 333 milhões para a contratação de profissionais de saúde. Conclusão das obras das UPAs que estavam paradas
e transformou em Unidade Básica de Saúde, a UBS, e clínicas da família. Existiam muitas UPAs ainda que estavam paradas, não haviam sido concluídas. Então houve a conclusão, a Unidade Básica de Saúde e Clínica da Família. Então tudo isso veio dinheiro para as prefeituras e para o Estado, para investir na saúde. Olha o valor disso, hein? É um dos países no mundo que mais investiu no combate à pandemia. 626,5 bilhões investidos exclusivamente no combate ao vírus da Covid-19. Todo mundo fala, mas o governo não sei o quê, porque demorou para combater a pandemia. O problema das vacinas foi, enquanto não houve uma autorização da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovando as vacinas para que pudessem ser aplicadas na população, o governo não tomou essa providência. E a partir do momento que a Anvisa autorizou, imediatamente o governo já autorizou e providenciou a vacinação de todo o povo brasileiro. Nós tivemos, então, mais de 626 bilhões investidos exclusivamente no combate ao vírus da Covid-19. 28 bilhões para aquisição de vacinas contra a Covid-19. Aquisição de 600 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. 375 bilhões em repasses gerais para estados e municípios investir em saúde. Aí essa parte aí desses 375 bilhões enviado para os estados, até hoje tem muita coisa que não está bem explicada. Muitos governadores, alguns governadores, que receberam, alguns prefeitos, graças a Deus não é o caso de Poços de Caldas, nem de Minas Gerais, mas de prefeitos e governadores por esse Brasil aí, que receberam muito dinheiro para o combate à pandemia e acabaram gastando de forma não muito aprovada, né? De forma fraudulenta, que precisava haver investigação, processo e punição. Até agora não temos visto isso. A saúde durante o pós-pandemia. Depois disso, piso nacional, salarial nacional da enfermagem. O governo Bolsonaro aprovou, sancionou a lei aprovada no Congresso Nacional. Só que o Supremo Tribunal Federal suspendeu. Mas agora, finalmente, foi novamente aprovada o piso nacional da enfermagem. Quero ver se vão pagar. Porque o que está faltando agora? Não é possível que aprovar aí aumento para deputados, senadores, deputados federais, ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente da República, para todo mundo. Ninguém falou nada, tem dinheiro para pagar. Mas para pagar a enfermagem ficou essa lenga-lenga porque não tem. Concessão de pensão vitalícia a crianças vítimas do Zika vírus. Eu falei isso aqui em um dos nossos programas sobre esse projeto de lei que deu pensão vitalícia a família que tenha crianças vítimas do Zika vírus. Então, mais uma obra do governo Bolsonaro. Rede de atenção materna e infantil para cuidado de mulheres e crianças. É o chamado programa Cuida Mais Brasil, programa Mães do Brasil. Também veio aí dar uma atenção especial para as mães, as que estão amamentando, que têm criança pequena, para o cuidado aí dessas mulheres e de suas crianças. Já que a gente volta, tem mais. Aos 68 anos decidi mudar meu sorriso. Deixei de usar dentaduras. Escolhi o Implar e hoje, aos 83 anos, tenho certeza que fiz a escolha certa. Amadureci com qualidade de vida. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Ok, estamos de volta, vamos lá, porque é muita coisa, não vai dar tempo para falar tudo, mas pelo menos
O que puder, nós vamos passar para o telespectador. Isso tem informação do que foi feito, né? Vamos lá com mais uma projeção para a educação. Reajuste histórico de 33% para professores da educação básica. Nunca houve na história do Brasil um aumento. Todo ano é a mesma coisa, professor em greve por causa de aumento, é professor estadual, é professor federal, professor municipal, todo mundo é passeata, é greve por falta de reajuste. Olha o aumento que foi dado, reajuste histórico de 33% para professores da educação básica. Atenção, seu professor, sua professora, olha aí na sua vida, na sua carreira, quando é que você teve um aumento desse? Mais de 275,9 bilhões repassado para as escolas públicas. 275,9 bilhões repassados para as escolas públicas de todo o Brasil. Não faltou dinheiro para a educação. Só em 2021 foram 178 milhões foram destinados para a formação de professores, chamado via CAPES. 13,1 bilhões repassados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, o chamado PNAE, é o PNAE, 13,1 bilhões. 6,8 bilhões repassados ao Programa Nacional do Livro Didático, é o PNLD. 2,2 bilhões repassados ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, os ônibus escolares, para conduzir os alunos às escolas. 24 bilhões investidos na educação básica entre 2020 e 2022, prioridade do governo. Perdão da dívida do FIES, desconto de até 99% do valor da dívida, beneficiando mais de 1 milhão de alunos. Isso aí é uma coisa jamais vista na história do Brasil. Governos anteriores ao Bolsonaro promoveram aí uma verdadeira abertura de crédito para os alunos que queriam fazer faculdade. Então foi o financiamento estudantil, FIES. O que aconteceu? Milhares e milhares e milhares de alunos entraram na faculdade, pegaram esse dinheiro, foi um empréstimo do governo, concluíram o curso, depois de formado, não tinha como pagar o curso da faculdade. E o que aconteceu? Nome no Serasa, uma legião, uma multidão de recém-formados com nome no Serasa, sem crédito, porque não conseguiam pagar as prestações do FIES. O que o governo Bolsonaro fez? Descontos de 99% do valor da dívida. Quer dizer, praticamente 100%, ficou uma quantia irrisória, resolveu a vida de todos esses que estavam dependurados, beneficiando mais de 1 milhão de alunos. E 80 mil alunos matriculados em escolas cívico-militares. Estão falando que vão acabar com a escola cívico-militares, porque é obra do Jair Bolsonaro. 80 mil alunos matriculados, não pagam nada, tem um curso totalmente grátis, material escolar grátis, tudo grátis. Isso que é educação. Segurança pública, essa é a minha área, que eu trabalhei a vida inteira. 5,4 bilhões investidos em segurança entre 2019 e 2021, não estão falando nem em 22. 5,4 bilhões, menor número de assassinatos desde 2011, maior redução no número de homicídios da história recente. Mais de 1,5 bilhão foram repassados para as polícias estaduais, para manutenção, compra de equipamento, viatura, ou seja, para o que for necessário. Prejuízo, esse é importante, de 30,7 bilhões ao crime organizado, incluindo tráfico de drogas. Cada vez que se apreendem drogas, seja a quantidade que for, pequena, média, grande, é prejuízo para o traficante, é retirada de droga de circulação, é esperança de vida para os viciados, para a família dos viciados. Prejuízo para o tráfico, 30,7 bilhões a menos que deixaram de arrecadar os senhores traficantes
da desgraça humana. Criação do programa Vigia, desarticulando o tráfico nas fronteiras. Esse foi um programa espetacular, feito aí pela Polícia Rodoviária Federal. Todo santo dia é apreensão de droga, isso não para. E por quê? Graças a esse programa Vigia, muito investimento na Polícia Rodoviária Federal. Intensificação do número de operações da Força Nacional, de 46 operações para 96 operações da Força Nacional. É uma polícia especial, uma polícia preparada para atividades extremas. Não é muito utilizada, mas nesse governo Bolsonaro foi utilizado 96 vezes até 2021. Então, segurança no campo. Porte de arma para o produtor rural defender sua família e sua propriedade. A pessoa está lá na fazenda, no sítio, lá no mato, e não tem segurança para defender a sua propriedade, a sua família, a sua vida. Então, foi aberto então esse porte de arma para o produtor rural defender a sua família, a sua propriedade, a sua pessoa. Agora estão falando que vai ser suspenso isso. Redução expressiva do número de invasões à propriedade rural. Expressiva. 96% menor que nos governos de esquerda. Já estão voltando essas invasões aí. Invasão ao supermercado, invasão a lojas, invasão a fazendas. No governo Bolsonaro, essa redução foi de 96%. Mais um comentário. Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família, que agora vai voltar a chamar Bolsa Família do mesmo jeito. Maior programa de transferência permanente de renda da história do Brasil. Maior e mais completo que o antigo programa Minha Casa, o Bolsa Família. Pagamento mínimo de 600 a partir de agosto de 2022. Pegou com 200, 400, 600... Isso sem contar do programa na época da ajuda na pandemia. O saldo médio do Auxílio Brasil até julho de 2022 era 408. Dezembro de 2022, 600. O Bolsa Família, que a média seria 190. Agora vai voltar novamente com auxílio emergencial. Esse aí é o maior programa assistencial do mundo. Esse é o que eu disse que foi na época da pandemia. Maior programa assistencial do mundo, mais de 68 milhões de brasileiros beneficiados. 355 bilhões pagos diretamente ao cidadão. Todo mundo que foi lá, 68 milhões de brasileiros receberam lá na boca do caixa, lá no caixa eletrônico, esse auxílio emergencial na época da pandemia. Somente em 2020, os valores pagos equivalem a 15 anos do Bolsa Família. Não faltou dinheiro para ninguém, para nada, no período da pandemia. Então não é qualquer governo que aguenta promover todo esse auxílio, não. Vamos para a próxima. Governança das estatais. Com boa gestão e honestidade, estatais voltaram a dar lucro depois de anos de prejuízo bilionários em governos de esquerda. Então, estatais são empresas do governo. Em 2015... as estatais, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Federal, Correio, por aí vai. Prejuízo, 2015, 32 bilhões. 2019, lucro, 109 bilhões. 2020, lucro, 69 bilhões. 2021, lucro, 188 bilhões. Não estou dizendo aqui o 2022 que eu não tenho ainda. Agora vamos ver daqui para frente como é que vai ficar. Meio ambiente. Brasil é uma superpotência ecológica e o país que mais preserva no mundo. O mundo inteiro criticando Bolsonaro, não sei o quê, negócio da floresta amazônica, estão devastando a floresta, nunca se preocuparam com a floresta, resolveram se preocupar agora. Mas o governo estava fazendo 66,3% de todo o território brasileiro está preservado. Um dos códigos florestais mais rígidos do mundo. Na Amazônia, 80% da propriedade tem de ser preservada. Apenas 30,2% do nosso solo são usados para a produção agrícola e pecuária. Nosso país alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo.
além dos próprios brasileiros. Esse é o celeiro do mundo, é o Brasil. O agronegócio e sustenta o Brasil, sustenta o mundo, faz o progresso do Brasil, da nossa balança comercial. E o governo Bolsonaro deu ênfase nessa parte da produção. Tivemos recorde de produção em todos os produtos, recorde de exportação, uma em cima da outra. Vamos para a transposição do Rio São Francisco. Era uma novela. Ah, mas quem começou foi o fulano, mas não terminou. Alguém tem que terminar. A obra não pode ficar esquecida. A obra tem relevância. Não pode, o dinheiro que foi gasto não pode ser jogado fora. Não pode descer pelo rio. Iniciada em 2007, retomada em 2019 e concluída em 2021 com 477 quilômetros de canais, água para o Nordeste, para a seca. Contratação de obras acessórias, não previstas antes, com canais nos estados de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe e Ceará. 4,8 bilhões de reais investido neste governo. 4,8 bilhões. 16 milhões de pessoas beneficiadas, 28% da população do Nordeste. Nunca, jamais visto, jamais acontecido na história do Brasil. Vamos para mais um? Não vai dar tempo, mas teria muita coisa a falar ainda, quem sabe nos próximos programas. Então isso aqui, como eu disse, é realidade. Nós estamos mostrando números de coisas que aconteceram. Até a próxima, fiquem com Deus, um grande abraço.